Hoje o programa Mais Saúde começa uma série que você, minha querida telespectadora do Mais Saúde, vai ficar muito contente. Nós vamos tratar principalmente da nossa saúde feminina, que a fisioterapia pode nos ajudar tanto. E para isso eu convidei uma pessoa muito especial que eu conheci e cuidou de mim. Numa outra área, mas cuidou de mim e me cuidou muito bem, e a gente conversava muito e eu fiquei encantada com as pautas que eu poderia fazer, e é por isso que ele está aqui hoje, que é o professor Rafael Araújo Ramos. Ele é fisioterapeuta, mas ele é um fisioterapeuta uroginecológico do Núcleo de Reabilitação da Prevent Senior e também do Instituto Trata. Especialista em fisioterapia na saúde da mulher pelo Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da USP, aqui de São Paulo, e especialista em fisioterapia musculoesquelética pela Irmandade da Santa Casa de Misericórdia, também aqui de São Paulo. Então, especialista em fisioterapia musculoesquelética pela Irmandade da Santa Casa de Misericórdia de São Paulo. Bem-vindo, Rafael. Quanto tempo que a gente está querendo fazer essas pautas? Com certeza. Bem-vindo, hein? Muito obrigada pela sua generosa disponibilidade. Eu que agradeço aí pela atenção, pelo convite novamente. E vai ser um prazer poder levar tanta informação importante para muitas mulheres, homens também aí desse Brasil todo. Pois é. Então, olha que interessante. Nós fizemos uma pauta no Mais Saúde, lá da Rádio América, que eu espero que vocês acompanhem também, é todo dia ao meio-dia, né, menos às quintas-feiras. E, nossa, as informações foram maravilhosas, e eu gostaria hoje de começar justamente a nossa pauta falando de meninas, incontinência urinária. Sabe aquela situação que depois de uma certa idade, tendo filho, não tendo filho, você espirrou, escapa um pouco de urina. Tossiu, escapa um pouco de urina. Meu Deus, eu fui pegar um peso, escapa um pouco de urina. Não posso ficar com a bexiga cheia, porque se está cheia e acontece alguma coisa, vai escapar urina. Conta pra gente, é esse destino que nos aguarda? Porque quando eu fiz a minha especialização em saúde da mulher no climatério, que o que mais tinha era fisioterapeuta, e falavam essas coisas, eu falei, ninguém me contou essas coisas. Ninguém falou que, de repente, ia acontecer isso comigo. E aí, Rafael, vamos fazer uma viagem nesse campo feminino e contar para essa maioria que é feminina aqui do nosso programa, enfim, o que nos aguarda e se tivermos o que fazer? Com certeza. Então, a palavra é com você. Fique aí à vontade. Vamos falar então sobre esse universo gigante que é a saúde da mulher, desde as suas fases iniciais, da criança até a mulher adulta, idosa. Então, quando a gente fala de incontinência urinária, a gente está falando de toda e qualquer perda involuntária de urina. Ou seja, a mulher não queria e de repente aconteceu um escape. Tanto faz se ela perdeu um pouquinho, algumas gotinhas ali que ela percebeu na roupa íntima, ou se ela percebeu escorrer pela perna, que muitas mulheres sofrem com esse tipo de perda nessa gravidade. Então a gente precisa assistir, dar uma assistência para essa mulher que sofre disso, porque tem um impacto muito grande na qualidade de vida dessa pessoa. Perfeito. Então a gente precisa entender que tem essa definição de perda involuntária de urina e que a gente tem basicamente 3 tipos de incontinência urinária. A gente tem a incontinência de esforço, que você muito bem citou, ou seja, qualquer esforço que a pessoa faça, como tosse, espirro, dar risada, agachar, fazer um crossfit, um movimento na academia, a pessoa perde urina. A gente tem também a bexiga hiperativa, que é aquela pessoa que deu aquela vontade de ir no banheiro, ela tem que apertar o passo, tem que ir com pressa, porque às vezes no meio do caminho pode acontecer um acidente de perder urina, ela acorda de madrugada para ir no banheiro, então acorda 1, 2, 3, 4, várias vezes.
Outra situação de acontecer é durante o sono ela pode perder urina, episódios de enurese noturna que a gente chama. Ok. Então, essa pessoa também pode acontecer de ir mais que 6 a 8 vezes no banheiro durante o dia. Peraí, então mais de 6 a 8 vezes que vamos ao banheiro, isso já é um sinal? De bexiga hiperativa, é um dos sinais. Hiperativa. Teoricamente, você precisa ter 2 desses sinais para ser considerado uma bexiga hiperativa pela literatura. Tá, então a literatura fala que é ir mais do que 8 vezes ao banheiro durante o dia. por dia sim, 24 horas, tá? E qual outro sinal? Por exemplo, acordar de madrugada ali para ir no banheiro mais de uma vez. Ok. Se ela tiver já esses 2, eu já caracterizo ela como uma Bexiga hiperativa. uma portadora de bexiga E qual é a hiperativa. terceira? A terceira seria uma junção das duas, a incontinência urinária de esforço com a bexiga hiperativa. E tem muitas mulheres que têm esse tipo. Eu sei que pra gente sempre sobra uma conta para pagar alta, né? O Exatamente. mundo da mulher não é fácil. E me diz uma coisa, Rafael, como a mulher então identifica? Nós já vimos, né? Muitas devem estar se enquadrando nesse universo. E o que fazer, como tratar cada uma delas? Se a gente não tiver tempo de falar direitinho de cada uma, como se trata, como você pode recorrer a um fisioterapeuta. No caso do Rafael foi muito interessante, porque ele dizia que quando ele estava na faculdade, o que ele fazia? Ele entrava na sala, só ele de homem. Exatamente. E interessante, porque foi sempre um universo que você gostou e você se dedicou, né? Exatamente. Então, é muito interessante você saber que existe uma fisioterapia que pode nos ajudar muito em vários aspectos. Então, se não der para a gente falar de tudo, a gente dá uma passeada, né, nesses 3 universos e depois a gente pode tentar falar de uma coisa por vez. Porque, gente, tem alimento envolvido, viu? Exatamente. Né? Nutrição está em Exatamente. tudo. E aí, Rafael, então a gente tem os 3, para esses 3 tipos de incontinência urinária, nós temos como cuidar dessa mulher. Exatamente. Pergunta, qual a idade que costuma iniciar esse tipo de situação nesse universo feminino? Essa pergunta tem aquela resposta depende. Porque Depende de bom senso, né? São duas frases assim que a gente fala, tá bom, e aí? Exatamente, porque aí a gente tem que verificar quais os principais fatores de risco para essa mulher desenvolver uma incontinência urinária. Muitas mulheres associam somente com o avanço da idade, com aquela Isso. mulher idosa, mas não é só isso. O que pode ser, então, que nós temos 2 minutinhos para acabar o Vamos programa lá. e eu acho que a gente pode falar isso e depois entrar no próximo programa em como cuidar. Exatamente. A gente tem que verificar como que foi lá no início o desfraude dessa criança. Às vezes tem situações emocionais relacionadas a esses quadros de incontinência no adulto, que começaram lá no início. Nossa. Tem a questão do sobrepeso, obesidade é sim um dos fatores de risco. O uso do tabagismo, então o cigarro, hábitos alimentares, que você bem citou, a questão dos partos que essa mulher sofreu durante a vida, não só o tipo de parto, que muita gente vilaniza o parto normal, mas pode muito bem ser uma cesárea, pode ser uma mulher virgem também, não teve filhos, não teve relação e tem as perdas, pode ser algum histórico ginecológico, algum tumor que ela teve e realizou uma radioterapia localizada, tem várias questões associadas, o peso do bebê na hora de nascer para aquela mulher que deu à luz, também tem associação com fatores de risco, a chegada da menopausa é mais um, então são múltiplos os fatores, não um isolado. Tá. Agora, é possível uma mulher chegar à menopausa, passar pela menopausa e não ter um desses sintomas? É possível. Olha só, e ele vai contar pra gente como isso acontece. Bom, estamos iniciando uma série maravilhosa aqui do programa Mais Saúde com o Dr. Rafael, que é um grande fisioterapeuta da saúde da mulher, e vocês vão conhecer tratamentos e um monte de dicas bacanas que ele vai dar, tá bom? Bom, desde já te agradeço
tá? E eu espero vocês no próximo Mais Saúde. E os meus irmãos portugueses, para quem eu vou dar um beijinho, também podem lá em Portugal buscar ajuda dos fisioterapeutas locais, tá? Um beijo grande e até o próximo programa. Muito obrigado.